Olá pessoal, sou o professor Diego Adriano, aqui no curso de Licenciatura em Matemática EAD, Campus São João dos Patos, com a disciplina de Álgebra Linear. E na unidade 2, nós vamos estudar sobre transformação linear. Então, os tópicos desta aula serão transformação linear, núcleo e imagem. Então, a definição de uma transformação linear. Então, sejam dois espaços vetoriais, U e V. Uma função T ou uma aplicação é denominada transformação linear de U em V se atender duas condições. Então, a primeira é a transformação linear da soma de dois elementos pertencentes a U é igual à soma das transformações lineares de cada um deles. E a segunda, se a transformação linear de um escalar, sendo esse escalar um número real, multiplicado por um elemento pertencente a esse conjunto U, vai ser igual a como se eu colocasse ele para fora, a multiplicação dele pela transformação linear desse elemento. Então vamos lembrar aqui, pessoal, de uma função onde eu tenho o conjunto U e o conjunto V. Onde lá na função, esse conjunto U é chamado de domínio, existe uma função que aplica ele sobre um outro conjunto V, que é chamado de contradomínio. E aí, dentro desse conjunto V, eu tenho alguns pontos que são chamados de imagem, que são as imagens desses elementos que são relacionados lá do conjunto U, que é chamado de contradomínio. Então, para ser uma transformação linear, tem que ter essas duas condições, certo? E aí, se caso os conjuntos, no caso que a gente está trabalhando com espaços vetoriais, forem iguais, essa transformação linear é chamada de operador linear. Então, quando for falar seja um operador linear, significa que é uma transformação linear daquele espaço vetorial com ele mesmo. No caso, U com U, ou V com V, dependendo da situação. Então, diante disso, temos algumas propriedades. A transformação linear do elemento neutro é igual ao próprio elemento neutro. A transformação linear de menos U, ou seja, do elemento oposto, é como se fosse o escalar. E aqui, pessoal, é como se eu tivesse o menos 1. Imagina o menos 1, ele sai para fora. É menos a transformação linear daquele elemento, que esse elemento pode ser vetores, pode ser polinômios, pode ser matrizes, como a gente já viu na aula passada. E a transformação linear da subtração de dois elementos lá do meu espaço vetorial vai ser igual à subtração das transformações lineares de cada um deles. Quando eu falo assim, pessoal, os elementos é porque eles estão pertencentes àquele espaço vetorial, certo? E esses elementos não necessariamente são números, vamos lembrar. Eu estou trabalhando com vetores, estou trabalhando com polinômios, estou trabalhando com funções, certo? Com matrizes. Então, eu falo elementos, podem ser qualquer tipo de elemento que esteja inserido, que esteja dentro, pertencente a esse espaço vetorial. Então, aqui são alguns exemplos, certo? De transformações lineares. E percebam que essa questão da linearidade indica também até a questão do nosso x, do nosso y, do nosso z, ser todos relacionados aqui com o expoente 1. Uma linearidade, que é uma reta. Vamos tentar lembrar também disso. Porque, como contra-exemplo, certo? De transformações lineares, aqui para a gente confirmar se isso aqui é uma transformação linear, a gente tem que fazer todas aquelas duas situações. Certo, pessoal? A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho. Então, como contra-exemplo, eu tenho aqui uma transformação, digamos assim, de x em x elevado a 2 para todo x pertencente ao reais, que não é uma transformação linear. Mas por que, professor, que não é uma transformação linear? Lembrem-se que tem que atender o quê? Duas condições. Então, a primeira, que seria que a transformação da soma desses dois elementos seria quem?
Então, se aqui é como se fosse o x, ó, vamos lembrar, vai transformar em quem? Em x ao quadrado. Então, aqui, né, é o quadrado da soma. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Certo? Só que isso deveria ser igual à transformação, à soma das transformações. Ou seja, a transformação de 1 daria 1 ao quadrado, e a transformação linear de U2 daria U2 ao quadrado. Só que a gente percebe que não são iguais. São o quê? Diferentes. Então, aqui não é uma transformação linear. Certo, pessoal? O que é o núcleo e a imagem? O núcleo, pessoal, ou quer da nossa transformação, é o conjunto dos vetores V que pertence àquele espaço vetorial, de tal maneira que essa transformação vai me dar o elemento neutro, que a gente está representando aqui pelo zero, certo? O elemento neutro lá. E a imagem é o conjunto dos vetores de um espaço vetorial que são imagem lá na chegada, que é no contradomínio, como eu acabei de falar. Né? Digamos assim, o resultado que vai dar da transformação linear que sai do contradomínio para o que sai do domínio, desculpe, para o contradomínio. E aí o resultado seria quem? A imagem. Então aqui nós temos aqui um exemplo. Então vamos verificar se essa transformação aqui ela é linear. Então é uma transformação de R3 em R2, onde eu tenho x, y e z, e vai, digamos assim, pessoal, ó, transformar, vai ter uma aplicação transformando o R3 no R2, onde eu tenho x mais y, esses dois elementos, e com a outra coordenada aqui, y mais z, esses dois elementos. Então vamos verificar se é linear. Então teria que ter aquelas duas condições, a da adição e a do escalar. Então, ó, eu tenho que a transformação linear da soma de dois elementos, se a gente somar aqui, ó, x1 mais x2, eu tenho aqui, y1 mais y2, eu tenho aqui, z1 mais z2, eu tenho aqui. Então, aqui é como se fosse o x, o y e o z. E aí, vai me dar quem? Ó, lembrem lá da transformação. É x mais y, y mais z. Então, vai ser, ó, o x, que é esse camarada aqui todo, mais o y. Então, ele está aqui, ó, x mais y está aqui mais z. Certo? Isso aqui é a transformação da soma deles. Mas é igual à soma das transformações. Porque se a gente fizer essa transformação desse aqui, ó, e o primeiro, certo? x1 mais y1, o segundo, que aqui é y1 mais z1, certo? Seria a transformação desse. Mais a transformação desse seria quem? x2 mais y2 e aqui y2 mais z2. E se você somar isso, eu tenho quem? A primeira coordenada, x1 mais y1 com a primeira coordenada, x2 mais y2, e a segunda coordenada, y1 mais z1, mais a segunda coordenada, y2 mais z2. Só por conta de ordem, a gente percebe que é igual. Está aqui, ó, x1, y1, x2, y2. y1, z1, y2, z2. Então, bateu a primeira condição. Bateu. Vamos ver a segunda, a do escalar. A transformação linear de um alfa, que é um escalar, multiplicado por ela, vai ser quem? Vou fazer aqui aquela distributiva, ó. Alfa x, alfa y, alfa z. Certo? Aí vai ser a soma do primeiro com o segundo, tá aqui. A soma do segundo com o terceiro, ó, tá aqui. Só que a gente pode colocar o alfa em evidência. Colocando o alfa em evidência, então vai ficar alfa, o primeiro mais o segundo, que é x mais y, o segundo mais o terceiro, que é y mais z. Mas isso é a transformação de x, y, z, ou seja, eu coloquei entre aspas o alfa
para fora. Então, bateu as duas condições. Então, essa transformação é linear. Certo, pessoal? Então, aqui tem uma mensagenzinha para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Nos vemos na próxima aula e até mais. Obrigado.